Estamos começando aqui pela TV Terra do Sol, o Notícias de Fortaleza. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, cerca de 50 milhões de brasileiros sofrem algum tipo de distúrbios de visão. Deste número, 60% dos casos são de cegueira e deficiência visual. Se fossem tratados com antecedência, poderiam ter sido evitados. Em Fortaleza, a rede pública de saúde oferece, além de exames de rotina, diagnósticos e cirurgia de catarata, glaucoma e correção em deslocamentos de retina. Com a visão comprometida nos dois olhos, a dona Maria Cristina sente dificuldades para executar as atividades domésticas. É difícil. Toda a gente depende das pessoas para ler uma coisa para a gente, da pequena, né? Às vezes tudo pequenininha. Precisa, aí eu vim para ver se melhora um pouquinho, né? Eu tenho nuvens pretas no olho, tenho tipo um AVC no olho, né? Aí tem um olho que eu não enxergo quase nada. Aí eu vim, aí me marcaram para mim vir hoje. Por isso, procurou atendimento no posto de saúde do seu bairro e foi encaminhada para a Policlínica Dr. Luzmar Veras Rodrigues, no bairro Jockey Club, para continuar o tratamento. Vim para fazer uma revisão, que eu sou diabética, hipertense, né, colesterol alto, essas coisas todas. Aí eu vim para ser acompanhada aqui, porque lá no posto é pequeno, não tem condições. Aí eles mandaram para cá. E aqui eu fui encaminhada para mapeamento da vista, que eu tenho um problema na vista. Precisa fazer uma operação no olho para poder eu enxergar direitinho de novo. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 50 milhões de brasileiros apresentam algum distúrbio na visão. Aqui a gente tem um consultório completo de oftalmologia, né? A gente oferece para os pacientes um atendimento geral de oftalmologia, capaz de diagnosticar as doenças mais prevalentes, como catarata, doenças da retina, glaucoma. O paciente entra, a gente faz o exame do grau, exame dele na biomicroscopia, avalia o fundo de olho e faz o diagnóstico, né? Então a gente tem como os principais diagnósticos aqui a catarata, né, que é a doença mais prevalente do envelhecimento, é a principal doença reversível, né, a principal forma de cegueira reversível. Então a gente diagnostica e manda esses pacientes encaminhados para o posto de saúde para que eles sejam encaminhados para os serviços especializados, né? Então aqui a gente tem mais voltado para o diagnóstico desses pacientes que vêm à procura da consulta especializada. A médica alerta que o diagnóstico de possíveis distúrbios oculares deve ser precoce. A grande importância de trazer essas crianças para a consulta oftalmológica já no início da vida, a partir de um ano, é a capacidade que a gente tem de diagnosticar doenças da infância, principalmente estrabismo ou doenças de graus elevados, que a gente chama de anisometropia, que são a diferença grande de grau entre os olhos. E aí essas crianças muitas vezes acabam evoluindo para a cegueira quando não são tratadas de forma adequada. Além disso, o retinoblastoma, que é uma doença do fundo do olho, né, um tumor do fundo do olho mais prevalente da infância, dentre outras doenças da infância. Então, tem que haver sempre a procura por um oftalmologista a partir de 1 ano de idade, lembrar sempre do teste do olhinho, que é feito assim que a criança nasce, né, com o intuito de diagnosticar doenças como catarata congênita, o próprio retinoblastoma e algumas outras doenças da retina, que podem ser doenças hereditárias. Todos os 115 postos de saúde da capital estão com portas abertas para receber pacientes oftalmológicos. Após o atendimento, eles são encaminhados para a Policlínica do Jockey Club, a Policlínica Pompeu Randal, no bairro Passaré, ou para o posto Frei Tito, na Praia do Futuro, onde receberão atenção especializada para a sua necessidade. E para falar mais sobre esse atendimento oftalmológico que é feito na rede de saúde da Prefeitura, nós estamos recebendo a doutora Joana Gugel, que é coordenadora da Central de Regulação de Leitos da Secretaria Municipal de Saúde. Doutora Joana, como a gente viu aí na reportagem, a porta de entrada realmente para o paciente que tem algum problema relacionado à visão é exatamente os postos de saúde da capital. Havendo uma necessidade de um atendimento mais especializado, existem realmente clínicas que estão direcionadas para fazer esse serviço, né? Sim, a porta de entrada são as UAPs, né? Então você vai na sua unidade de atenção primária, tem uma consulta com o médico clínico, coloca suas dificuldades, quais são suas queixas. Diante das queixas oftalmológicas, o médico que atendeu da unidade de atenção primária, ele encaminha para o serviço de especialidade. O Pompeu Randal
Frei Tito e Luz Maveras têm oftalmologia para diagnóstico, não se faz um tratamento cirúrgico, faz tratamentos clínicos lá. E tem um potencial maior para diagnóstico de retinopatia diabética, que hoje é uma das grandes causas de cegueira que poderiam ter sido evitadas se tivesse sido dado diagnóstico prévio. Fora isso, hoje, nas unidades de atenção primária, você consegue realizar o teste do olhinho. O que é o teste do olhinho? Ao nascer, existe uma lei municipal que todas as crianças, todos os recém-nascidos, ao nascerem, devem fazer esse teste. Como a doutora colocou, a colega colocou, que é importante, é o diagnóstico precoce das doenças na infância. Então, um retinoblastoma, que é um tumor intraocular, ele tem que ser dado diagnóstico prévio, não só por conta da visão, mas pelo próprio risco de vida que essa criança tem. Fora isso, uma catarata congênita também deve ter o diagnóstico prévio, porque é uma indicação cirúrgica, como glaucoma congênito também é uma indicação cirúrgica. E outras doenças também podem ter no parto, como a conjuntivite neonatal. Então, desde o nascimento, é fundamental o acompanhamento oftalmológico, que pode e deve ser integrado à atenção primária de saúde. Quais são as doenças, vamos dizer, mais comuns que são diagnosticadas para o paciente ali que faz aquela primeira consulta e já descobre mais ou menos que tem algum problema de visão no posto de saúde? O mais comum mesmo é refração. São os óculos, a necessidade de óculos. É a causa mais comum. Mas no caso aí de óculos... Ele vai para a unidade de atenção primária, refere baixa visual. Por exemplo, aos 40 anos, 90% vai necessitar de óculos para perto. É o conhecido braço curto, né? Que é a presbiopia, que a gente chama do olho velho. Você começa a necessitar de óculos para perto, porque você não faz mais a conversão, né? Então, com isso, você não tem, seu olho, ele já não tem mais a capacidade, né, de enxergar para perto. Então, essa alteração é super comum depois dos 40. Outra coisa comum, a miopia. Principalmente agora, com o uso exagerado dos smartphones na infância. Tem aumentado a miopia na infância por conta do uso exagerado, né? De muitas horas no smartphone, joguinhos, né? Joguinhos, principalmente em computadores, mini computadores, né? Faz com que aumente também a miopia. Então, a principal causa realmente é a refração. É a necessidade de uma consulta oftalmológica para óculos. Depois, com a idade, vem a catarata, que a principal causa de cegueira é evitável. É inadmissível uma pessoa cega por catarata. Ela tem que operar. E hoje, Fortaleza, a SMS tem contratos, tem convênios onde se faz a catarata. Desde os hospitais de maior porte, como o Hospital das Clínicas, a clínicas oftalmológicas de grande potencial. Então, hoje a gente tem cirurgias de catarata, como também a gente tem o programa de glaucoma. Esse programa, por que o glaucoma nos assusta? Porque catarata, você começa a perceber sua visão borrada. Você tem a visão borrada e você procura o oftalmologista. Já o glaucoma, ele é silencioso. O glaucoma, ele só é dado diagnóstico através do exame oftalmológico. Então, por isso é que é importante a ida ao oftalmologista. Se você tem na história familiar pacientes cegos que você não sabe a causa, ou pacientes que usam, familiares seus que usam colírio para baixar a pressão, você precisa ir para o oftalmologista para detectar precocemente o glaucoma. Porque quando você detecta precocemente o glaucoma, a chance de você cegar ou ter uma baixa visão é muito pequena, porque você tem controle, é uma doença com controle. Não, nesse momento não tem cura, mas tem controle. Doutora Joana, o atendimento mais especializado na rede pública de saúde aqui em Fortaleza, no caso da Policlínica Luz Maveras, que é lá do Jockey Club, a Pompeu Randall e no posto Frei Tito,
Há uma procura muito grande? Ah. São muitos pacientes que buscam esse tipo de atendimento? O que ocorre é que para chegar a Pompeu Randal, a Luzmar Veras, vai através da regulação. É o encaminhamento, né? Isso. Não é porta aberta. Você não chega e é atendido, não. Você vai para a sua UAPS, é solicitado essa consulta e é agendado essa consulta. Então, a procura é grande, o número de vagas que é ofertado, sempre elas são preenchidas, né? E quando necessário, tanto as policlínicas quanto o posto, eles encaminham para um atendimento mais especializado. Por exemplo, uma solicitação de catarata, uma solicitação para uma cirurgia de retina, né? Ou para o programa de glaucoma. E assim é feito o fluxo em oftalmologia. Então, o fluxo ele começa na atenção primária, desde o exame da oftalmoscopia direta, que é o quê? É uma luzinha que o médico da atenção primária utiliza, onde ele visualiza se tem catarata, como está o nervo óptico, tanto da criança como do adulto. Diante da necessidade, ele encaminha para os serviços especializados de oftalmologia. Nós temos a nossa própria rede pública e nós temos os contratos e os nossos convênios com clínicas e hospitais privados, né? Privados ou filantrópicos. Então, hoje a gente tem a Santa Casa, a gente tem o Hospital das Clínicas, o Instituto dos Cegos, a Clínica Leiria de Andrade, a Oftalmoclínica, a Funcípio, a Aceso, o ICO. Então, cada regional nossa, hoje, nós temos uma clínica especializada em procedimentos clínicos e cirúrgicos. A rede que dá exatamente essa assistência, né? Isso, exatamente. Doutora Joana, eu vou pedir aqui um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta e continua conversando sobre o atendimento a pacientes com problemas de visão, atendimento oftalmológico na rede pública de saúde aqui da capital cearense. Eu volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, cultivar hábitos saudáveis é muito importante se tratando dos olhos, órgãos tão sensíveis, mas que estão sempre expostos ao contato natural, físico ou cosmético. Em Fortaleza, a rede pública oferta atendimentos para casos de distúrbio de visão em atenção especializada na Policlínica Luzmar Veras e Pompeu Randal e também no posto Frei Tito. A gente volta a conversar com a doutora Joana Gugel, que é coordenadora da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde. Doutora Joana, como a gente estava falando, desse atendimento especializado que é fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde, é fundamental que o paciente entenda que o primeiro atendimento dele tem que ser exatamente no posto de saúde. Para buscar um atendimento especializado, um diagnóstico de uma doença, ele só pode ir através de agendamento, né? Isso, através da regulação. Porque muitas vezes as queixas dele podem ser resolvidas na atenção primária, sem a necessidade do encaminhamento para o oftalmologista. Às vezes são atenções como higiene palpebral, uma queixa visual que pode ter um uso exacerbado de um computador, ou então outros achados, uma conjuntivite. Uma conjuntivite viral, ela não precisa, a princípio, ir para o oftalmologista. Só medidas de higiene. Se acaso, porque a viral, em 5, 6 dias, ela se resolve por si. Então, quais são as medidas? Lavagem de mãos, não é? Evitar contato com produtos não descartáveis. Então, são medidas simples. Às vezes, uma bolsa gelada para evitar o cansaço, a irritação ocular. Quando necessário, um médico da atenção primária saberá encaminhar corretamente para o oftalmologista. Porque hoje, no município de Fortaleza, nós temos o fluxo do atendimento em oftalmologia. Então, para cada queixa, há um encaminhamento. Por exemplo, você tem um estrabismo, que é aquele olho torto. Existe a consulta para estrabismo. Você tem uma suspeita de catarata, ou foi dado um diagnóstico de catarata por algum médico oftalmologista não da rede. O médico da atenção primária, ele saberá encaminhar
para consulta cirurgia de catarata, como também para o programa de glaucoma. E aí a gente vem o descolamento de retina. Existe um processo para o descolamento de retina, porque existe uma fila para esse procedimento. E esse procedimento, ele é um procedimento que necessita ser urgente. Então, a gente tem que dar uma maior atenção para evitar a cegueira irreversível. Doutora Joana, vamos falar aqui de duas doenças, né, que normalmente atingem as pessoas e que é oferecido, no caso, o tratamento na rede pública de saúde, que é o caso aí do glaucoma, que a senhora já falou, e também da catarata. Esses dois problemas, essas duas doenças, elas, se diagnosticadas precocemente, são doenças que têm tratamento, né? Isso. A catarata, ela é uma doença mais relacionada à idade. O principal fator de risco dela realmente é a idade. Como a nossa população, ela vem vivendo mais, não é? Ela tem uma sobrevida maior, a chance de você desenvolver catarata é muito grande. Então, uma pessoa com 70 anos, a chance dela ter catarata é mais de 80%. E o fato dela não realizar a cirurgia pode causar risco até de vida, porque ela pode ter uma queda, fraturar um fêmur, ela não vai interagir com a sociedade, vai ter uma redução na sua interação com a sociedade, de ir para a sua igreja, de fazer uma leitura, ou de fazer um trabalho manual, assistir uma televisão, ver nos olhos da sua família dessa interação. Então, a catarata, ela é uma causa de cegueira totalmente reversível. A partir de que idade, normalmente, ela se manifesta? Em torno de 60 anos. Só que há cataratas que se desenvolvem antes, porque você fez uso de corticoide na infância, tinha asma, fazia uso de muito corticoide, paciente com artrite reumatoide, ela desenvolve catarata mais cedo. Às vezes, um trauma pode desenvolver uma catarata. Então, tem outros fatores causais que não só a idade. Mas quando você realiza a cirurgia de catarata, você resolve o problema. Você volta a enxergar se for só catarata. Se o seu problema for catarata, ao realizar a cirurgia, você deverá ter sua visão novamente restabelecida. Quer dizer o quê? Não existe outro tratamento para catarata. Não tem colírio, não tem fisioterapia, nada disso. O que resolve a catarata é a cirurgia. No caso da rede pública de saúde aqui em Fortaleza, a partir do momento que a pessoa é diagnosticada com problema de catarata no atendimento especializado, é dali que há um encaminhamento para uma cirurgia numa clínica que é credenciada pela prefeitura, né? Exatamente. A clínica é credenciada. Quando o paciente vai para essa consulta e é dado o diagnóstico de catarata, todos os exames, eles são ligados a esse pacote. Quer dizer, não se pode cobrar por nenhum exame. Quando a gente faz os nossos contratos, nossos convênios com as clínicas privadas ou filantrópicas, e quando a gente tem a relação direta com clínicas totalmente SUS, como o Hospital das Clínicas, certo? Tudo está dentro desse pacote. Então, é a consulta, é a medida da lente que vai ser colocada dentro do seu olho, o ultrassom, o mapeamento de retina e a própria lente. Porque o que é a catarata? Eu vou tirar aquele cristalino que está opacificado dentro do olho e vou colocar uma lente intraocular. Então, a partir do momento que eu tiro aquela opacidade, eu volto até a visão. E muitas vezes a gente corrige o grau do óculos também, junto com essa lente que a gente coloca dentro do olho. Já o glaucoma, ele é irreversível. O glaucoma, ele tem que ser dado o diagnóstico precoce. Porque se você não der o diagnóstico precoce e der o diagnóstico já no grau avançado, a gente não recupera mais. É o que eu digo muito, glaucoma é como uma fazenda. O que queimou na fazenda não nasce mais. Então, o que a gente perdeu de visão do nervo óptico não dá para recuperar. A gente consegue manter o que tinha, tá certo? Então, se eu dou um diagnóstico precoce de glaucoma, eu não vou ter perda visual. Por quê? Porque eu vou tratar com colírio,
Depois, se eu não conseguir controlar com colírio, eu vou realizar a cirurgia, que é a trabeculectomia, também disponível na nossa rede. Também é disponível pelo SUS no município de Fortaleza. No caso do glaucoma, qual a idade aí que normalmente ele pode aparecer? O glaucoma, a gente começa a investigação acima dos 40 anos. Então, todo mundo que vai para a consulta de oftalmologia a partir dos 40 anos deve medir a pressão intraocular. Existem glaucomas infantis? Existe. Existe glaucoma congênito, como existe a catarata congênita, mas é raro, não é comum. O glaucoma congênito, a mãe, quando tem o seu bebê, ela vai observar que é uma criança irritada, que chora o tempo inteiro, que tem um olho que a gente chama é como se fosse o olho de boi, bullseyes, né? Que é olho de boi, é aquele olho grande, onde você observa uma opacidade. Você olha para o seu filho e parece que ele tem um olho azul, que é tão opaco a córnea, que você observa que não é normal aquele olho. E a criança é muito irritada, ela chora. Então, nesse caso, deve ser encaminhado com urgência mesmo para o APS encaminhar para os serviços especializados. Ok, doutora Joana, eu vou pedir mais um intervalo. Daqui a pouquinho eu volto aqui, a gente batendo esse papo aqui sobre o atendimento oftalmológico para os pacientes na rede pública de saúde aqui de Fortaleza. Volto em instantes. Estamos de volta com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, após o encaminhamento realizado em um dos 115 postos de saúde da capital, o paciente pode realizar exames de rotina e verificação do grau. No momento da consulta, os oftalmologistas verificam outras possíveis condições, como glaucoma e catarata. A gente volta a conversar aqui com a doutora Joana Gugel, que é gerente da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde. Doutora Joana, como a gente abordou no bloco anterior, né, esse diagnóstico ele é realizado em nível dos centros especializados e aí é realmente definido que tratamento vai ser encaminhado para aquele paciente. Mas é importante realmente a gente destacar de que muitos desses problemas de visão que aparecem ao longo que a pessoa sai da infância, entra na adolescência e na fase adulta, poderia ser evitado se houvesse um cuidado maior com os olhos também, né? O olho, ele também tem uma relação direta com algumas doenças sistêmicas. E a principal seria o diabetes, né? O que é que ocorre? Quando você tem um diagnóstico de diabetes, até 5 anos depois você já começa a ter alterações oculares. E é fundamental esse diagnóstico precoce dessas alterações, porque tem tratamento. Primeiro, é importante porque você vai visualizar o seu corpo por dentro através do olho, né? Que é a primeira situação. A segunda situação é porque você vai tratar, e se você não tratar, você vai ter uma cegueira irreversível, que ocorre jovem ainda, em idade produtiva, o que não é bom para ninguém, nem para o paciente e nem para a sua família. E hoje, no Pompeu Randall e no Luz Maveras, a gente tem, como também no Frei Tito, a gente tem o exame de mapeamento de retina, que dá o diagnóstico, como a colega colocou, e é encaminhado para a rede especializada, onde a gente tem um tratamento com laser, que é o tratamento inicial para a retinopatia diabética, e, quando necessário, as injeções intravítreas de antiangiogênico. Então, o diagnóstico precoce da retinopatia diabética, ele tanto vai evitar essa cegueira, como também complicações sistêmicas. Porque se você não tem a visão, você vai ter o maior risco de um acidente com o pé, e aí você vai desenvolver um pé diabético, podendo até necessitar de uma amputação. Você não tendo a visão para o controle da sua glicemia e fazer o uso da insulina, muitas vezes vai depender de terceiros, né? O que não é interessante. Então, é fundamental esse acompanhamento oftalmológico junto
à clínica médica, junto à endocrinologia. Então, doutora Joana, no caso de um diagnóstico de diabetes nos postos de saúde, na rede pública de saúde, já é necessário realmente tomar todos esses cuidados para haver um agravamento do quadro que venha gerar problemas de visão, né? Exato. Ao diagnóstico de diabetes, realizar um mapeamento de retina, uma fundoscopia. Identificou alguma alteração oftalmológica, já encaminhada a um serviço especializado para retina e vítreo, para ver se há necessidade ou não de um tratamento com laser. Se não for necessário, ele deverá vir pelo menos uma vez por ano, fazer o acompanhamento. Em relação aos casos, a gente falou aí da catarata, falamos aí do glaucoma, da possibilidade do paciente evoluir para uma necessidade de cirurgia. Hoje, como é que está essa questão do acesso a esse tipo de procedimento nas clínicas credenciadas da rede particular? No último ano, nós fizemos mais de 4.500 procedimentos cirúrgicos entre catarata, bem mais catarata, em torno de 4.000 cirurgias de catarata e em torno de 300, 400 trabeculectomias. Durante a pandemia, as cirurgias eletivas, como o caso da catarata, elas foram suspensas, né? Por própria ordem governamental. Agora, nós estamos voltando a realizar os procedimentos de catarata. Então, as pessoas que estavam na fila aguardando, elas já estão começando a ser chamadas para realizar seus procedimentos cirúrgicos. A nossa rede, ela tem cirurgias em todos os que nós temos, contratos e convênios, a cirurgia de catarata é disponibilizada, né? Desde os hospitais públicos, as clínicas privadas ou filantrópicas. Doutora Joana, como é que ficaram os atendimentos aí nesse período da pandemia do coronavírus relacionado ao atendimento oftalmológico? Ele ficou, no começo, ficou reduzido, depois foram suspensos, ficando só casos de urgência e emergência por conta da pandemia. Posteriormente, voltou, agora, lógico que com um menor número para, né, seguindo todas as normas de vigilância sanitária, e agora nós estamos aumentando aos poucos, diante de uma mudança espacial também nas clínicas e alterações de horários, para que tenha um maior espaçamento entre uma consulta e outra. Hoje, no caso, vamos dizer assim, do atendimento oftalmológico nos postos ou na área de clínicas especializadas, há aquele serviço de urgência e emergência para casos realmente ali que chega num fim de semana, a pessoa está com um problema sério, precisa ser resolvido. Há clínicas que atendem também nesse sistema? Hoje nós temos, se for um caso de trauma, certo? Um caso de trauma, um acidente ocular, um corpo estranho, um acidente com uma faca, algo dessa magnitude, é o IJF. A porta de entrada é o IJF. No caso de emergências e urgências clínicas, não traumas, sim clínicas, a gente tem a oftalmoclínica, que fica em frente ao 23BC, ali na 13 de maio. É um atendimento 24 horas, né, lá, como também o IJF é 24 horas. São serviços que a pessoa pode conseguir o atendimento via SUS. Isso, via SUS, não regulados, mas tem que ser uma emergência. Não é para trocar óculos ou qualquer coisa assim, não. É um caso de uma conjuntivite, um olho vermelho, uma baixa visual abrupta, você estava andando e de repente observou que não está enxergando daquele olho, ou foi uma soda cáustica, alguma coisa, algum produto químico. Aí são casos de urgência, onde nós temos a nossa rede, no caso, a oftalmoclínica para acidentes clínicos, né, para necessidades de urgência clínica e traumas no IJF. Doutora Joana, para a gente finalizar, eu gostaria que a senhora ressaltasse aí o funcionamento, de como é que funciona essa questão do atendimento, né, o primeiro atendimento para quem busca realmente um socorro na área oftalmológica, na rede pública de saúde aqui da Prefeitura. Quem precisa realmente do primeiro atendimento, postos de saúde. Isso. E, no caso de um diagnóstico de uma doença, buscar exatamente as clínicas especializadas já através de um encaminhamento. Né? Isso. O fluxo de regulação na oftalmologia, ele começa na unidade de atenção primária.
você deve procurar a sua unidade de atenção primária, onde o seu médico da sua área irá encaminhar aos serviços especializados. Na nossa rede, nós temos as policlínicas, a Pompeu Randall e Luz Veras, que fazem o primeiro atendimento, o exame de mapeamento, como também o Frei Tito, o posto Frei Tito. E todas essas unidades, elas têm acesso ao agendamento às clínicas de cirurgias e clínicas que fazem o atendimento oftalmológico. Esses agendamentos são feitos pela regulação municipal de Fortaleza, onde é dividido por área. Isso quer dizer, se sua queixa é catarata, você vai para a consulta cirurgia de catarata. Se é um estrabismo, para a consulta de estrabismo e assim progressivamente. Nos casos que são necessários cirurgias, as próprias clínicas, ao você ser atendido por elas via regulação, irão solicitar esse procedimento cirúrgico. E esses procedimentos cirúrgicos serão realizados através da regulação. No caso de uma emergência clínica, você deverá procurar uma emergência que é na oftalmoclínica, que é 24 horas. Se for no caso de um trauma, um acidente automobilístico, onde você teve uma lesão ocular, você deverá procurar o IJF. Doutora Joana, muito obrigado pela presença aqui do Notícias de Fortaleza, aqui na TV Terra do Sol, e qualquer grande informação, qualquer campanha importante na área de oftalmologia, estaremos aqui sempre à disposição para trazer as informações aí para o fortalezense. Eu que agradeço, desejo um bom dia para todos e muito obrigada. Nós vamos a um intervalo. Daqui a pouquinho a gente dá sequência ao Notícias de Fortaleza, trazendo mais informações importantes para você aqui pela TV Terra do Sol. Vou ao intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta.